Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação começa com uma pergunta que, enfim, acho que muita gente pode estar se fazendo. Que governo é esse? Que governo é esse governo Bolsonaro que, enfim, primeiro não tinha coalizão de governo, depois de 1 ano e meio resolveu fazer, falou que não faria a chamada velha política, fez aliança com o Centrão, e hoje a gente vê aí atacando governos estaduais, o Supremo, a CPI do Senado, enfim, é um governo claramente belicoso. Mas o que dá as características mais gerais dele? Como é que nós podemos entender a forma como esse governo funciona? Bem, para pensar nesses temas, eu convidei um professor meu amigo também, professor Fernando Limonge, que é professor aposentado do Departamento de Ciência Política da USP, mas ainda orienta no programa de pós-graduação em Ciência Política da USP, é também professor da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e pesquisador do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Feita essa introdução, eu agradeço ao Fernando, dou as boas-vindas a ele e pergunto: Fernando, por favor, explica pra gente, que governo é esse do Bolsonaro? Obrigado, Cláudio. Ótimo estar no seu programa. Muito obrigado pelo convite. Não é uma pergunta fácil de responder que governo é esse, né? Mas eu gostaria de, para introduzir, dividir a resposta em duas partes, né? Uma parte que é que governo é esse, e uma segunda parte, uma pergunta que eu acho que é necessária também, é como nós chegamos a esse governo, né? Por que temos um governo como esse? Há um tempo atrás eu escrevi um trabalho, uma pequena reportagem, um artigo de opinião para a revista Piauí, em que eu qualifiquei esse governo como presidencialismo de desleixo, né? A ideia era discutir com as pessoas que estavam enaltecendo ou vendo com bons olhos o abandono da coalizão como base de suporte ao governo. E apareceram ali uma série de polianas, né, tentando ver nisso um progresso, né, e algo de bom, né? E vendo que o legislativo poderia assumir uma melhor posição, uma posição mais ativa, etc., né? O que eu quis chamar a atenção naquele artigo é que, seja como você queira qualificar o presidencialismo brasileiro, ele é um presidencialismo. E o presidente está no centro do sistema, e isso é inevitável, qualquer que seja a estratégia política que ele venha a adotar. O presidente tem muito poder, o presidente é o fulcro, o centro, o eixo sobre o qual gira todo o sistema político brasileiro. Isso é inescapável, isso é do arranjo institucional feito pela Constituição de 45 e da de 88 também, né? Então, não há como pensar a política brasileira sem pensar o presidente. E esse presidente tem características muito peculiares, muito específicas, né? E o que eu quis brincar ele é um desleixado, quer dizer, ele não se interessa pela política como nós entendemos a política, ou como se deveria entender a política, né? Naquele momento, até um pouco antes de eu escrever o artigo, o principal programa político do Bolsonaro era fazer do seu filho embaixador nos Estados Unidos. E ele jogou todos os seus recursos políticos para tanto, né? Usou e mobilizou para tanto. E depois abandonou esse projeto, porque viu que ele não ia dar certo, né? Mas o que mostra o tipo de presidente que nós temos, né? Ele está interessado apenas em si mesmo, né? Então, o termo mais correto, que eu acho que eu deveria ter usado, mas que não teria tanto efeito, digamos, de marketing, né, é que esse é um governo irresponsável politicamente. Então, responsabilidade política é um termo, ou tem uma conotação muito clara no interior dos governos democráticos, né? E muito claro no interior de governos
parlamentaristas. O primeiro-ministro tem uma responsabilidade política. O que significa isso? Significa que ele tem um projeto, ele tem algumas propostas que são prioritárias para ele e em nome das quais ele engaja o seu poder. Ele se compromete e ele vai atrás, ele luta. O que esse presidente tem de característico é essa impossibilidade, essa incapacidade de manter um projeto político e de persegui-lo e de fazer negociações com fins à obtenção daquilo que ele pretende. Então, o que você vê no governo Bolsonaro é um descompromisso absoluto com a governança, com exercer o governo. E ele está sempre reclamando, o que é hilário, né? Ele reclama que as coisas caem no colo dele. Eu tenho que tomar decisão. O que você esperava? Para isso você se candidatou, para isso você concorreu, para isso você disputou o poder. Porque você vai exercer o poder, você vai se comprometer com determinadas políticas. Então, esse é um governo que empurra tudo para fora de si mesmo, se descompromissa da própria atividade de governo. Isso foi claro já na primeira grande reforma passada no governo dele, que foi a da Previdência. O presidente não engajou o seu poder político em nenhum momento em favor da reforma. Ele deixou rolar. E se alguma coisa ele fez foi tentar prejudicar, né? Jogar petardos ao final, fazendo negociações paralelas para fazer concessões para a sua base eleitoral, né? Vendendo aqueles que tinham assumido o compromisso de aprovar a reforma. Isso é constante. É mais evidente na análise, por exemplo, da tramitação das medidas provisórias, né? Medidas provisórias são, como o nome diz, provisórias, elas têm uma validade provisória que se extingue depois de 120 dias, uma reedição depois de 60 dias em que ela está tramitando, mas que se ela não for aprovada, ela perde validade. Ela é como se fosse rejeitada. Então, um governo responsável, quando edita uma medida provisória, se compromete a querer aprová-la. Ele está fazendo uma declaração de que a medida é provisória, mas porque ela é urgente e necessária para o governo. Então, ele engaja ali a sua responsabilidade. E você espera que esse governo se empenhe em aprová-la. O que faz o governo Bolsonaro? Edita medidas provisórias e as abandona no Congresso. Mais de 50% das medidas provisórias editadas pelo governo Bolsonaro perderam validade. Ou seja, o governo não faz nada, ele diz, é urgente, precisa fazer isso, e deixa a medida provisória lá extinguir, né? O Congresso, por si mesmo, não vai se mexer em nome de uma agenda que é do presidente, né? Então, esse é um ponto fundamental desse governo, é a sua irresponsabilidade política, que no caso da pandemia ficou absurdamente evidente, né? É um governo que não quer tomar medidas e que tudo quanto ele faz é dizer que os outros é que deveriam ser responsáveis pela política social de enfrentamento da pandemia. Ele fala, os governadores é que devem fazer isso. Como assim os governadores que devem fazer isso? Ou às vezes ele fala, não, o Supremo me impediu de fazer isso. Não, o Supremo não o impediu de fazer isso. O Supremo autorizou que as outras autoridades que têm responsabilidade política o façam. Então, esse é um presidente que não se importa com a política, não se importa com governar. Não está aí para isso. Na verdade, mas isso é uma outra característica. Ele anunciou que vinha para destruir, né? Que a agenda política dele era uma agenda negativa, uma agenda de destruição ou de reversão de tudo quanto foi feito da aprovação da Constituinte até hoje. Então, de toda a linha de continuidade que há entre os governos do PSDB e do PT, em termos de avanço das políticas públicas, sociais,
né, do compromisso que estava por detrás da redemocratização, que deve se lembrar, por exemplo, no governo Sarney, era tudo pelo social. Né? Quando se fez a redemocratização, há o consenso na classe política brasileira e na elite brasileira era de que havia uma enorme dívida social, de que o Brasil tinha crescido economicamente, mas tinha acumulado uma dívida para com os mais pobres, e que isso deveria ser pago. E esse foi o grande compromisso que fez a Constituição de 88 e que deu o rumo dos governos do PSDB e do PT. Né? E contra isso foi que o Bolsonaro sempre se manifestou e se opôs. Né? Não se pode esquecer que uma das primeiras manifestações pelas quais Bolsonaro saiu do anonimato foi a sua declaração de que o presidente Fernando Henrique deveria ser fuzilado, né? Por causa da privatização da Vale do Rio Doce. Então, por quê? Porque ele via naquilo uma herança do regime militar e algo que estava sendo destruído por essa nova política. E tudo quanto foi feito de política de educação, política de saúde, política de atendimento aos mais pobres, como Bolsa Família, etc., todas essas políticas que foram em linha de continuidade vistos de hoje, né, todas progressistas, todas essas contaram com a oposição do Bolsonaro. E todas essas, a oposição a todas essas políticas estava no seu programa político. Então, quem votou no Bolsonaro estava votando nisso. Sabendo ou não sabendo. Uma parte da população, obviamente, não estava sabendo, mas as elites estavam sabendo. Então, as elites compraram um projeto político de desmonte do Estado e de desmonte dessas políticas públicas. Mas, além de comprar um projeto político equivocado e retrógrado, e também compraram junto um líder para fazer isso. Um líder com as características que eram conhecidas. Então, essa irresponsabilidade política do presidente deve ser coextensiva, sei lá como que eu deveria dizer isso, colocar, mas a todos aqueles que viram com bons olhos ou não viram com maus olhos, basta isso. Né? Não se preocuparam com a ascensão do Bolsonaro e disseram, não, tudo bem, a gente controla a peça. Né? Quando tudo quanto ele já havia demonstrado é que ele era incontrolável. E ele continua a ser. Né? Óbvio que você pode dizer, ninguém poderia prever que nós nos defrontaríamos com uma pandemia para testar a qualidade ou a incapacidade, a falta de qualidade desse governante. Né? Mas ele já tinha dado mostras antes. Né? E o desserviço seria feito de qualquer forma. Então, no artigo que eu escrevi, que eu fiz referência na Piauí, o parágrafo de conclusão, inclusive teve que ir e vir e fui muito criticado por isso, porque eu estava querendo dizer o seguinte, né? Em boa parte da discussão também, logo depois da ascensão do Bolsonaro, nós ficamos com uma discussão tola. Desculpe quem participou dela ou quem apostou nela, sobre se as instituições estão funcionando. Eu acho que essa discussão era tola, porque o que se estava perguntando é, o presidente vai dar um golpe? E não se as instituições estão funcionando. As instituições não funcionam, as instituições funcionam. Mas o que estava subjacente à pergunta é, o presidente vai dar um golpe? E nós vamos escapar desse golpe? E não são as instituições, não cabe às instituições fazer isso.
Assim, não é que é a força das instituições ou que a democracia brasileira é melhor ou pior. Tem um desequilibrado, um antidemocrata, um golpista declarado na presidência da República. Esse é o nosso problema, né? E não se as instituições funcionam ou não. E mais, nós temos um cara que quer destruir a política social. Então, se ele vai... Não é que é de segunda importância se ele vai dar um golpe ou não, mas tem uma questão prévia, que é o que ele vai fazer, independente de dar um golpe ou não. E eu estava apostando e dizendo, para de se preocupar se ele vai dar um golpe ou não, para se preocupar com o que ele está fazendo, ou deixando de fazer, ou abrindo a porteira para a boiada passar, né? E é isso que tem demonstrado. E não é só na pandemia. Mas veja o que está acontecendo na educação. Né? Veja o que está acontecendo na educação. Não se sabe quem é o ministro, que política o ministro tem. Se nós vamos continuar a expansão do ensino público de qualidade ou não. Sabe se vai ter Enem, se vai ter nada. Né? E política ambiental. Olha o que esse governo fez. No primeiro ano de governo, estouram as queimadas, ele desmonta o mecanismo de controle e de disciplinarização e de observação disso. Então, é um descalabro esse governo. Bom, então, acho que essa é a principal mensagem, né? Esse é um governo politicamente irresponsável, onde o presidente nunca se compromete com nada e entrega todo mundo. Como assim? Não tem um auxiliar dele que ele defenda. Sim. A não ser a família. Uhum. Ele e os 3 filhos. O resto, ele não está nem aí, ele entrega para as feras. A única preocupação dele atual é cortejar o exército para que o exército lhe dê backing, né? Lhe dê suporte, guarida e apoio contra um possível impeachment ou o que quer que seja. Mas mesmo aqui ele está colocando os pés pelas mãos, né? Ele é um péssimo político, essa é a verdade, não é? E mesmo sendo um péssimo político, Fernando, como é que um cara desse consegue se eleger e, enfim, permanecer no poder durante tanto tempo? Porque, no fim das contas, a gente ouve falar em impeachment, mas o impeachment não anda, né? É só por causa da pandemia? Você enxerga alguma outra razão aí? Impeachment não é para andar. Impeachment é uma coisa excepcional. E o que deve se perguntar é por que se usou uma arma tão excepcional numa situação que não era tão excepcional quanto a da Dilma. Então, isso é ponto 1. Usou-se a bomba atômica contra uma formiga. Ponto final. Desnecessário. Foi um erro das elites, que apoiaram uma alternativa extrema quando não era necessário. Então, eu me perdi. Você perguntou. Não, a minha questão é, até aproveitando esse gancho aí, você fala que foi um erro das elites. Você também mencionou que foi, não sei se um erro, mas uma decisão trágica das elites, essa de apoiar o Bolsonaro sabendo quem ele era e a liderança que ele tinha e o que se poderia esperar dele. Então, um erro talvez seja o precursor do outro nesse sentido? Sim. Né? Porque foi de uma irresponsabilidade absurda achar que Bolsonaro não seria um problema e que ele poderia ser adotado, ou ele poderia ser controlado, ou ele poderia ser convertido a alguma coisa que não essa série de absurdos que ele vem cometendo. Ele já tinha sinalizado isso e provado que ele era essa pessoa, que ele se revela dia a dia. E nunca escondeu isso.
né? Então, a crença de que se poderia domesticar o Bolsonaro, o bolsonarismo, é que é ingênua e que foi uma bobagem. Então, a pergunta é, né, e a brincadeira que eu tenho feito é, bom, mas como é que você perde para o Jabaquara Futebol Clube? Né? Quer dizer, se o Jabaquara ganhou, não é pelas qualidades do Jabaquara. Né? Então, se o Jabaquara vence o campeonato, é porque os outros times jogaram muito mal. Então, o Bolsonaro, em certa medida, você pode dizer, ele não foi o principal culpado, ele simplesmente, a bola caiu na área e ele bateu, né, na frente do gol. Ele foi ajudado por uma série de circunstâncias. Em termos da campanha, a principal delas, a facada, não tenho a menor dúvida, né? Existem dados, pesquisas que mostram isso. Ele pôde se retirar da campanha, ele cresce quando cala a boca, para de falar. Essa foi a única virtude que ele teve em um certo momento que ele percebeu que ele deveria ficar quieto, né? E que ele estava crescendo sem abrir a boca. Mas antes disso, você tem uma terra arrasada e uma luta fratricida entre as elites. Então, PT e PSDB durante o processo de reeleição da Dilma e depois, e que leva ao impeachment, eles se autodestroem. Né? Esses dois principais partidos perdem o limite, erram sucessivamente. Em vários momentos ainda você tinha uma alternativa e uma possibilidade de se salvar, mas os dois insistiram em fazer besteira, né? E repetidamente, os dois, né? E em momentos diferentes e independentemente. Você pensar, mesmo que você pense, por exemplo, o impeachment, né? Eu acho que foi um erro político e desnecessário, né? E com consequências negativas. Ainda assim, durante o governo Temer, houve a possibilidade de uma recuperação. Mas ela foi enterrada quando o PSDB defende o Temer após as gravações com o Joesley e defende o Aécio. O Aécio tem no seu recorde, né, na sua ficha corrida, uma sucessão de erros estratégicos que levam o PSDB ao suicídio. E diga-se en passant que, contrariamente ao que todas as elites intelectuais do PSDB dizem ou pretendem dizer, o único que acertou, o único que tomou todas as decisões corretas e anteviu o desastre foi o Geraldo Alckmin, que tentou o tempo inteiro moderar o PSDB, né, contra a Serra, contra Fernando Henrique e contra Aécio, dizendo, olha, turma, nós estamos nos matando aqui. Há uma alternativa que é ser um pouco mais moderado, segurar, abandonar o Aécio. Quando o Aécio é denunciado no Joesley Gate, tinha que abandonar o Aécio. Você não faz uma campanha pela moralidade o tempo inteiro e joga o PT fora e causa um impeachment, defendendo a moralidade pública para depois, absurdamente, defender um cara que tinha prova mais cabal até do que contra o Lula. E o PSDB, ao abraçar o Temer, deu o abraço do afogado e submergiu. Quem pagou a conta foi o Alckmin. Mas o Alckmin, se você recuperar as discussões, é o único que diz, vamos sair desse governo. Vamos para o impeachment 2. Tira o Temer. Então, você tem essa sucessão de erros que faz com que o Jabaquara vence. O Bolsonaro vence porque foi gerada uma terra arrasada. Nessa terra arrasada, pontue-se, a Lava Jato e Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, até mais do que a própria
né, como grandes líderes da Lava Jato, também desempenharam um papel crucial. Né? Eles destroem o sistema político brasileiro. Eles sabem que estão destruindo o sistema político brasileiro. Eles querem fazer isso. Está dito isso o tempo inteiro, que o principal inimigo deles é a classe política. E que eles querem limpar toda a classe política. E que o inimigo deles não é apenas o PT. Então, circunstancialmente, você teve uma coalizão Lava Jato-PSDB, mas que ela era circunstancial para os dois lados. Cada um dos lados achou que depois ia vencer o próximo round. Né? E eu me distancio do meu aliado e eu dou o troco nele. E foi esse o equívoco do PSDB. Alimentou a Lava Jato sabendo que eles também tinham cadáver no seu próprio armário. Né? Como é que o Aécio faz aquilo? Como é que o Serra faz aquilo sabendo o que fez? Sabendo que eles tinham as mesmas relações com o Odebrecht, com todas aquelas construtoras. Né? Você não faz isso. Foi uma irresponsabilidade animal. E o tiro voltou contra eles. Quando eles, ao invés de jogar o Temer e o Aécio ao mar, resolveram defender. Por quê? Porque não queriam dar para o Alckmin, né? Esse é o plano. Mas... então, é uma disputa interna ao PSDB, então, desse ponto de vista? Isso, é uma disputa interna ao PSDB. O Aécio quer ser presidente a qualquer custo. E ele está jogando isso. Né? Tanto que, quando recomeça ali em fevereiro, março, quando o João Santana é preso, ele realimenta a ideia de anular a eleição. Por isso que o processo contra o Temer continua e não morre. Aquele processo que daí o Temer tem que ser absolvido pelo Gilmar Mendes naquela cena ridícula. Aquilo matou a democracia brasileira. Aquele julgamento, né, mostrou aí quão hipócrita era a classe política brasileira. Né, e como toda a luta contra a corrupção que tínhamos feito do PT, o grande mal, né, o malvadão, o corrupto, era uma política partidária. Não tinha nada de restauro do bem, né? Do civismo, da limpeza, tal, porque eles estavam tão sujos quanto o PT. Mas um ponto que é interessante, que pouca gente nota, é que a Lava Jato já havia feito uma aliança com o Bolsonaro muito antes da eleição. E que a Lava Jato está apostando, ou Sérgio Moro e Deltan Dallagnol têm como seus aliados a extrema-direita que está com o Bolsonaro. Né? Então, quando, por exemplo, as 10 medidas contra a corrupção é derrotada no Congresso, né? E eles perdem, que seria a grande reforma que eles defendiam, que é uma bobagem do tamanho de um elefante aquilo, né? Aquilo como reforma é uma piada. E que tinha como relator o Onyx Lorenzoni, né? Por isso que eu vou... O relator era o Onyx Lorenzoni, que ameaça soltar gravação das suas negociações com os líderes partidários para a imprensa. Isso está no livro de memórias do Mandetta, que Mandetta, foi quem segurou, o que mostra que era uma prática da Lava Jato destruir qualquer confiança entre os atores políticos. Você conversa em privado e esse privado se torna público no dia seguinte. Você grava subrepticiamente e solta. Mas tem um efeito de destruição da esfera pública animal, enorme, porque nenhum ator político mais pode confiar no outro. E tudo que é privado se torna público. Essa é uma política da direita americana. Okay? Uma estratégia muito clara de destruir essa distinção entre
público e privado. Tudo é público e política se faz 24 horas diante das câmeras. Essa é uma estratégia da Lava Jato. Mas o segundo ponto menos notado, não, o Onix é o relator, mas tem uma outra coisa, que é, quando ela é derrotada, as 10 medidas, o Eduardo Bolsonaro entra com uma dessas coisas que só eles conhecem, injunção ao STF, alguma coisa assim, dizendo que uma medida, que uma lei de iniciativa popular, um projeto de lei de iniciativa popular não pode ser emendado. E que, portanto, todas as transformações que o Congresso fez são nulas. Eduardo Bolsonaro defendendo um projeto de iniciativa popular. Faz sentido para alguém? Iniciativa popular? Isso é coisa de esquerdista. Cadê o nosso amigo, como é que é o nome lá do guru? Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho? Cadê ele? Vai deixar fazer isso? O Eduardinho. Mas o Eduardinho fez isso. Por quê? Para salvar o projeto do tio Dallagnol. E quem recebeu isso no Supremo e falou, o Eduardinho está certo? Presidente do Supremo atual, Luiz Fux, que à época era lavajatista e bolsonarista. Não se pode esquecer que ele é muito ligado ao vice-senador pelo Rio de Janeiro. Paulo Marinho, é esse? Isso. Aquele que o empresário, né, que deu a casa para o Bolsonaro usar de comitê de campanha e depois rompeu com ele também. Luiz Fux oficiou o casamento dele, do Paulo Marinho. Então, a ligação do Bolsonaro e do grupo do Bolsonaro com a Lava Jato é estreita e é antiga. Então, não deveria surpreender a ninguém que o senhor Sérgio Moro entrou para o governo Bolsonaro. Porque essa já tinha sido anunciada antes pelo Lorenzoni, pelo Eduardo Bolsonaro, quando fez essa injunção ao Supremo acolhida pelo Luiz Fux. Então, essa agora, direita... Desculpa, só um comentário, Fernando. Agora, tem aquelas gravações da Vaza Jato que mostram uma preocupação grande, né, dos membros da Lava Jato quando o Moro vai para o governo. Como é que você acha que isso se encaixa dentro dessa aliança que já vinha ocorrendo? Ali é uma consideração estratégica, se era o melhor ou não era o melhor. Ou tática até, né? Nem estratégia. Tática, se vai dar certo, se não vai dar certo. Mas ninguém questiona a qualificação do Bolsonaro, ou diz, olha, esse cara é um cara que defende o regime militar, que defende tortura. Como que um promotor ou alguém da lei, ali, da agente de justiça, pode considerar? Mas veja, aí há usar um termo metido, né, afinidade eletiva, né, entre a posição do Moro e da Lava Jato e a posição da direita bolsonarista e pró-ação da polícia. Então, todo mundo viu, o Moro está fazendo uma concessão ao juntar as 10 medidas contra a corrupção com essas medidas de reforço de combate ao crime, como é que é aquela isenção para matar, né? O excludente de licitude. Isso, excludente de licitude. Não, é a mesma filosofia. A filosofia é lei, justiça boa é a justiça rápida, a justiça que se exerce imediatamente. Toda a campanha da Lava Jato é contra os... O que é que eles dizem? Todas as formalidades da lei protegem o culpado. E, basicamente, o que as 10 medidas contra a corrupção fazem é inverter o jogo, né?
em lugar da presunção da inocência, você tem a presunção da culpa. E é uma das medidas, uma das 10 medidas é: o agente público deve provar a sua inocência diante de evidências de que ele cometeu um crime. Esse é um dos pontos da... Todo mundo é culpado até prova em contrário. Isso. Está na tese de mestrado do Deltan Dallagnol. Isso. Que é anterior à Lava Jato. E isso é outro ponto importante. Bom, mas isso é Lava Jato, estou viajando. O ponto é, essa posição, justiça boa é a justiça rápida, imediata, sem entraves burocráticos e ultraformalistas, tal, o que passou a ser definido como garantismo, erroneamente, né? Não é garantismo, é formalidade da lei e a presunção da inocência. Se tem garantismo no outro nível, que vai dizer, bom, precisa condenação em 200 mil tribunais, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Devido ao processo. São dois elementos totalmente separados. Né? Mas o que o Bolsonaro onde o Bolsonaro e o Moro concordam é justiça boa e justiça rápida. E já que eu sou professor de ciência política, deixa eu lembrar aqui que essa é a definição de despotismo do Montesquieu. Ok? Então, quando o judiciário ou o poder judiciário não pode travar o executivo ou o governo, esta é a definição de despotismo. Esses caras são perigosos, isso que eu quero dizer. Né? A visão deles de como deve funcionar o governo é essa. Então não é à toa que você tem essa proximidade, para usar de um eufemismo, entre o bolsonarismo e as milícias. Né? Então é essa a ideia, né, de que a justiça tem que ser aplicada imediatamente. No fim, a Lava Jato é um pouco a ideia de que bandido bom é bandido morto aplicada à questão da corrupção, ao crime do colarinho branco, né? Isso. Na verdade, assim, se você for investigar isso um pouco melhor e olhar as origens e pensar em termos de pensamento, né, de correntes de pensamento, inclinações, né, é parte de toda uma valorização do judiciário e dos agentes da lei como os verdadeiros qualificados, né, e de desmoralização do governo representativo do sistema eleitoral. Né? O sistema eleitoral não funciona, não seleciona bem e precisa ser tutelado por esses iluminados do judiciário. Né? E é toda uma corrente de pensamento que vem da pós-Segunda Guerra Mundial e que foi ganhando força, né? Sobretudo nos Estados Unidos, com o momento de uma Suprema Corte mais progressista, que vai, segundo essa interpretação, rompendo bloqueios do sistema partidário político que está paralisado, e a Suprema Corte mais progressista vai avançando, né, com liberação do aborto, com várias medidas, né? Mas o que como é que chama, irônico, ou a volta do pó de Aroeira, né, é que hoje essa Suprema Corte é de direita e está indo na direção contrária. Então você não tem nenhuma garantia que o Supremo, ou os juízes, ou as cortes agirão sempre em nome do bem, do progresso, do ela seja uma vanguarda iluminista, como diz o ministro. Eu não queria usar essa expressão, estava evitando chegar aí, mas é esse o ponto. E no texto citado do Luiz Roberto Barroso, ele chega ao ponto de afirmar que a seleção para o judiciário é mais democrática do que o processo eleitoral.
porque no processo eleitoral o poder do dinheiro é mais forte do que no processo de concurso para a entrada no judiciário. Então, veja, do ponto de vista teórico da ciência política e da teoria constitucional, o que se deve pensar aqui é ir à origem do problema e à base do problema, que é qual é o método de seleção de líderes que deve ser adotado e quais as qualidades de cada um desses métodos que são intrínsecas aos métodos. Então, um dos métodos é o concurso. A gente pratica ele para certos cargos. Outros cargos são por eleição. E eleição tem suas características intrínsecas e gera alguns resultados. Então, o que está rolando, digamos assim, em termos de opinião pública esclarecida, digamos assim, e acadêmica, é uma desvalorização da eleição como processo de seleção de líderes e uma hipervalorização da formação acadêmica dos juízes, como se isso garantisse a qualidade das decisões. Então, se você lê Dworkin, né, é toda uma defesa teórica e muito bem construída de que juízes são capazes, qualificados, porque treinados a argumentar, a expor opiniões racionais e a, então, deliberar com base na razão. E políticos são uns desqualificados. Então, tem um populismo aí. Ou um elitismo, né? É um populismo elitista. É que é engraçado, porque na chave me permita nominar aqui, apesar de tudo, do Dworkin, não vou dizer que é do Barroso, parece um elitismo judicial, né? Mas quando a gente vai, digamos, para o discurso do Bolsonaro, em que ele se coloca como aquele que fala em nome do povo, meu povo, vocês que estão aqui, blá, 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 aí é o populismo desbragado, né? Até, às vezes, lembra a ideia de democracia do Carl Schmitt, né? Ou seja, é muito mais por aclamação do que por eleição. E no outro caso, é muito mais por seleção do que por eleição, né? Agora, parece que essas duas coisas se casaram, né? Tem uma coisa bem maluquinha aí rolando e bem estranha, né? Quer dizer, que vai formando esse caldo, né? E esse referente que a gente respira e com o qual a gente vai dando como autoevidente e fora do debate. Então, no caso do Brasil, a desqualificação da classe política é enorme, né? E a ponto de uma total desqualificação dos, por exemplo, parlamentares. Você falar que tem interesse parlamentar na jogada é o suficiente para desqualificar. Como se essas pessoas não tivessem sido eleitas, como se elas não tivessem obtido um mandato legítimo. Então, por exemplo, em toda a discussão sobre emendas parlamentares, vai carregado de um preconceito e de um desprezo ao mecanismo eleitoral que é absurdo, que não faz sentido. Por que um deputado definir a aplicação de um recurso é ilegítimo? Ele foi eleito e ele tem responsabilidade política e ele vai ser julgado pelos eleitores na próxima eleição. Porque parece que, quer dizer, você tem que comparar critérios reais, certo? Porque se não for o parlamentar que vai decidir aonde vai ser aplicado o recurso, vai ser um burocrata ou vai ser um membro do executivo. O que lhe garante que essa aplicação vai ser melhor? Eu não estou dizendo que a aplicação feita pelo deputado é boa ou vai ser a perfeita ou vai ser não sei o quê. Mas dizer que foi feita por um deputado não é suficiente para desclassificá-la e dizer que outra qualquer seria melhor. E ela pode não ser boa, mas ela é legítima, né? Ela é legítima. E esse cara vai ser testado nas urnas daqui a 4 anos. Então, se ele não ouvir a população, porque economistas hoje nos falam o tempo inteiro de informação. Preço, mercado é um sistema de informação.
A gente precisa saber a demanda, qual é a procura, para definir a oferta. Então, você está sempre mandando informação. Então, eleição é uma forma de mandar informação. E o político tem que antecipar a informação que vem. E, assim, eu não vou entrar em detalhes sobre o orçamento, etc., e o quanto essa discussão é marcada por essa ideologia e por esse desprezo pelos parlamentares. Né? Porque está tudo dentro de um sistema muito bem encaixado, em que a liberdade do parlamentar é bem menor do que parece, assim. Óbvio, não estou falando do tratoraço, isso é outro papo, né? Mas, e aí eu volto a Lava Jato. Por quê? Porque a Lava Jato, e eu junto com o orçamento, pode deixar que eu só vou me dar um tempo para eu juntar essas duas coisas. A Lava Jato vendeu a ideia de que ela foi a primeira operação anticorrupção no Brasil desde a chegada do Pero Vaz Caminha ao Brasil na embarcação com o Cabral. Né? E se você ler o livro eu tive o desprazer de ler as coisas que o Deltan Dallagnol escreveu, né? E tanto a tese de mestrado dele, que é de uma pretensão, ele entra em filosofia da ciência, o que é verdade, tá? Um trololó, como o livro dele sobre as 10 medidas contra a corrupção, quando ele pretendia se lançar senador e resolveu que era melhor ele ficar promotor. Né? O livro dele é uma tentativa de lançamento da candidatura dele. Como o livro dele, ele desiste. Né? Bom, mas no livro dele, ele o tempo inteiro fala, desde Caminha, né, o Caminha já foi corrupto, e desde lá... Ele perde um emprego, né? Então, nunca ninguém fez nada contra a corrupção no Brasil, e nós somos os primeiros. Isso é uma mentira deslavada. Né? Por exemplo, nós temos uma sequência de CPIs com investigação contra a corrupção que dão resultados concretos, muito mais do que a Lava Jato. A CPI do PC Farias e a CPI dos anões do orçamento. A relação entre essas duas CPIs e a Lava Jato é direta e imediata. É uma continuação dos mesmos atores. Então, o que é que está acontecendo? O sistema reage, reforma o sistema e a corrupção, os atos ilícitos encontram novos caminhos para permanecer. Mas, no caso da CPI do orçamento, políticos são punidos por políticos e, 2, você reforma o processo orçamentário de forma a evitar a estratégia que a Odebrecht e as empreiteiras usavam, que era abrir janelas orçamentárias. Isso fica vedado, fechado pela resolução número 295 do Senado. Eles reestruturam o processo orçamentário para fechar a porteira. E fecham a porteira. Então tem consequências disso, as quais o Dallagnol e o Moro não têm o conhecimento, não entendem, e eles não estão nem aí, eles não estão interessados em entender. É muito interessante ler as delações premiadas e ver como os delatores estão explicando como é que funciona a corrupção, e a Lava Jato desconsidera isso. Porque a Lava Jato está já com a cabeça feita, antes mesmo de iniciar a Lava Jato, nas 10 medidas contra a corrupção, que são elaboradas pelo Dallagnol em Harvard antes de voltar para o Brasil.
Então, portanto, antes do início da Lava Jato. Então, você tem um programa de combate à corrupção que é totalmente, digamos assim, acadêmico, idealizado, e que vai recebendo input, informação. É assim que funciona. E os caras jogam fora, eles não estão nem aí. Não é esse o jogo deles, eles querem outra coisa. Eles querem destruir o sistema partidário político e jogar toda a classe política fora e começar de novo. Estão repetindo as mãos limpas e estão repetindo o desastre que foi as mãos limpas. Tem um jacobinismo judicial aí, né? Vamos zerar o cronômetro da história, né? Não, mas o que eles querem, que são as 10 medidas contra a corrupção? Se você olhar o significado delas em termos de separação dos poderes e de redefinição dos poderes judiciário, do Ministério Público e dos legisladores, é dizer assim, não vamos montar um sistema político em que todo o poder vai ficar na mão do judiciário. Porque o judiciário vai poder punir todo e qualquer político por qualquer coisa que ele bem entender, porque o político é que tem que provar que é inocente. Então, o balanço entre os poderes seria totalmente alterado. E o centro do sistema político passaria a ser esses superfiscais, censores, para usar o termo romano. E veja, aqui tem toda uma ligação dessa emergência desse jacobinismo, não com o republicanismo, na verdade. Corrupção é um tema caro ao republicanismo. Então, é uma salada, não é? Ideológica que está rolando aqui, né? Porque você está pegando coisa de tudo quanto é lado e juntando e fazendo um liquidificador de coisas e fazendo uma verdadeira loucura, né? Então, ainda bem que não passaram as 10 medidas contra a corrupção, né? E veja, o que é que eles se insurgiram contra? Eles ficaram bravinhos, que eles pudessem ser controlados. Não sei se o que o Congresso passou era legal, era bom, era ruim, deixa os juristas discutirem isso. Mas o que eles não admitem é qualquer controle sobre si. Ou seja, é um poder sem qualquer barreira diante de si. Não pode ser controlado. Então, não ia rolar. Mas o que eu estava dizendo, então, o processo orçamentário foi revisado, foi reestruturado, e o que a Lava Jato desvela é a reação ou a acomodação do acordo entre políticos, empreiteiras e funcionários de estatais para manter a corrupção. Mas veja que não é no orçamento mais, é nas estatais, está fora do orçamento. E o Cláudio Melo Filho, que é um dos delatores, explica isso para o Dallagnol. Ele fala, o que aconteceu foi isso, ele conta a história, e ele sabe a história, o Cláudio Melo Filho, porque ele é filho do Cláudio Melo. Cláudio Melo era diretor da Odebrecht na CPI dos anões do orçamento. Então ele conhece essa história. Então ele fala, mudou, fechou uma torneira, a outra torneira que abriu estava na Petrobras, nós fomos para lá. A Petrobras cresceu enormemente no governo Fernando Henrique e início do Lula, tinha ali um mundo de coisas para fazer. Então, nada disso é novo. Na verdade, se você for olhar, Camargo Correia. Alguém sabe quem é o Correia da Camargo? É uma sociedade. Camargo é o Sebastião Camargo, Correia é um outro cidadão. Esse cidadão era simplesmente casado com a irmã do Adhemar de Barros. Ou seja, a Camargo Correia cresceu fazendo contratos com o Adhemar de Barros aqui em São Paulo. Uhum. Isso está narrado nas memórias de um dos funcionários da Camargo Correia, que o Dallagnol, obviamente, não leu, não sabe. Se você for mais atrás ainda, Domingos Velasco,
descrevendo a Primeira República, ele mostra como empreiteiras eram essenciais para os políticos, porque eram as que transportavam eleitores. Eles tinham os caminhões para transportar eleitor, né? Ou os carroças, sei lá. Né? Então, você precisa saber do que está falando para combater a corrupção. Você não pode chegar e falar, eu tenho um plano que eu aprendi em Harvard e que caiu da minha cabeça. Na verdade, tanto o Dallagnol quanto o Moro, eles eram especialistas em lavagem de dinheiro. Eles começam no plano Estado. Então, o que estão preocupados é com a lavagem de dinheiro e não com a corrupção, o ato corrupto ali, como que ele está rolando. É quando ele gerou dinheiro. Então, estão chegando no final do processo. E estão preocupados com isso, desenvolvem uma coisa ali que eles acham que vai resolver isso, que é quando alguém tem muito dinheiro e está lavando, é porque roubou. Então, prende esse cara. Mas como é que gerou o dinheiro? Isso eles não estão interessados. E eles acham que se eles punirem o cara aqui no final, vai ser suficiente para mudar todo o comportamento. E essa premissa deles de que a punição altera o comportamento foi desmentida pelo caso Temer. Certo? Porque o Temer deveria ter mudado de comportamento. E não mudou de comportamento. Quer dizer, a corrupção continuou mesmo com as altas punições. Então, aquilo invalida todo o diagnóstico da Lava Jato. Mas ninguém se deu o trabalho de fazer isso, ninguém se deu o trabalho de pensar isso, porque fica pensando só em o bem e o mal, né? E os heróis e os vilões. Né? Mas política é mais complexa que isso, né? E por isso que não há salvação fora da política, porque a política... Agora, a política também é bem... Bom, deixa pra lá. Deixa pra lá, agora que você ia falar o que é interessante, pô. A política é muito divisiva, né? E por isso que ela gera esses mal entendidos, né? É muito difícil discutir racionalmente a política. Ela envolve emoções, envolve atrelamentos. Afetos. Afeto, identidade, e ela é uma continuação da guerra, né, por outros meios. Né? Então, você está realmente em conflito, e por isso é que é complicado, né? E que a gente se mobiliza e tal. Mas o fato assim, patente é que nós acabamos no pior dos mundos. Quer dizer, toda essa luta aí desembocou nesse governo que a gente tem, né? Isso. Se é que pode chamar de governo isso? Isso que que eu falei, se a gente olhar que governo é esse, né, então esse governo é um desastre anunciado, né, sabia-se que era isso, era inevitável. Nem Poliana poderia pensar que Bolsonaro saberia ou poderia governar. E que qualquer coisa de razoável poderia emergir de um governo cujo presidente tem essas características conhecidas. Você pode dizer, é até pior do que se imaginava. Não tem nada pior do que o Bolsonaro já tinha feito. O que ele anunciava que faria. Né? Ele anunciava que faria e que sempre falou que ia fazer, que ele é um adepto da tortura, é um adepto. Ele caiu do caminhão de mudança nos anos 60, certo? Ele ainda está na Guerra Fria. Né? Ele vê comunista em tudo quanto é lugar. Não existe mais comunista, cara. Quem é comunista hoje? Quem é a esquerda hoje no sentido revolucionário que ele está falando? E aí, muita gente decente vendeu esse peixe de que o PT seria não democrático, que o PT tinha um projeto bolivariano ou qualquer coisa. Chavista, né? Chavista. Nunca teve. Nunca deu qualquer sinal de tanto.
até o momento, eu não falei uma vez, ou falei talvez uma vez o nome do Gilmar Mendes. Uhum. Mas, falei uma vez, mas ele não pode escapar, né, desse juízo aqui, porque ele está sempre no centro de tudo isso aqui, de toda essa decadência política, de toda essa briga política e todas essas consequências. Ele é que inventa o negócio que põe em pauta que o Supremo se tornaria um Supremo chavista, porque no final do segundo governo Dilma, você teria apenas ele como remanescente de indicações que não do PT. Porque se os juízes do Supremo continuassem a se aposentar aos 70 anos, né, a Dilma, se completasse o seu segundo mandato, teria possibilidade de indicar todos os juízes. E você teria uma corte que seria composta exclusivamente por indicados do PT, exceto ele. Aí fala, vai ser uma corte bolivarianista. E aí vem a PEC da Bengala. Que é um golpe. Isso é golpe. Certo? Apoiado por um juiz do Supremo, cujo dever é defender a Constituição. Ele fala, não, vamos mudar a Constituição, porque eu não quero ficar sozinho. Da onde que havia qualquer sinal de bolivarianismo na corte do PT? Quem foi mais incisivo no julgamento do mensalão não foi o senhor Gilmar Mendes. Foi o Joaquim Barbosa, que foi nomeado pelo PT. Então, aliás, o que se pode dizer do PT é que o PT é muito ruim de nomear juiz para o Supremo. Muito pior do que o Fernando Henrique. O Fernando Henrique nomeou 2 cães de guarda, Gilmar Mendes e Jobim, que cumpriram a função à risca, defender o governo contra qualquer coisa. Né? E o fizeram com galhardia, digamos assim. Né? Tanto que o Jobim acabou o governo do Fernando Henrique e falou, acabou minha missão. Eu vim aqui para isso, estou fora, vou fazer outra coisa. Né? E todos os juízes do PT traíram o PT. Até o Toffoli, que diziam que era o advogado do PT, né? Fizeram alguma coisa para o PT em um momento ou outro, deram uma decisão que você pode dizer foi politicamente, tal, mesmo até o Barroso ali nos, como é que chama, nos embargos infringentes, blá, blá, blá. Mas, veja, ali teve um primeiro golpe na PEC da Bengala, que foi evitar que o Supremo continuasse a ser renovado na forma como estava prescrita. Né? Se o PT ganhou 4 eleições seguidas e os juízes estavam velhos, devia ocorrer. Se o PSDB tivesse ganho 4 eleições corridas, ia dar para o PSDB. Como agora vai dar para o Bolsonaro, se a coisa continuar assim, certo? Então, o Bolsonaro vai indicar o outro. E aí? E ainda o Bolsonaro quis fazer a despec da Bengala. Desbengalar, queria voltar a 70 anos para botar todo mundo para fora, para ele indicar. Por iniciativa no Congresso da Bia Kicis, né? Essa presidente da CCJ. Essa pessoa razoável não estou sendo irônico, estou sendo... Imagina. Mas então é isso que nós assistimos. Nós assistimos uma destruição muito sistemática da base de convivência democrática. Eu estou insistindo muito aqui, a gente está conversando muito, acabou que ficou muito enviesado para os erros do PSDB, dos erros da direita, etc. Nada disso exime a esquerda de uma sucessão de erros também. Né? O maior deles, talvez, né, o final deles foi a insistência na candidatura de Lula em 2018. Foi um equívoco. Né? A falta de independência da candidatura
Fernando Haddad vis-à-vis o próprio Lula foi um equívoco, né? Quer dizer, isso deu ao Jabaquara a condição de ganhar. O Jabaquara poderia ainda ser derrotado ali, a despeito de todos os erros feitos anteriormente, né? Você ainda poderia derrotar o Jabaquara e não derrotou o Jabaquara. Tudo bem que ninguém imagina que o Jabaquara vai ganhar. Ninguém imaginou que o Jabaquara vai ganhar. Né? E agora todo mundo fala, um erro da ciência política não ter previsto que o Bolsonaro ia ganhar. O Centrão não previu. Quem é do métier teve até o último momento para decidir de que lado entrava, entrou do lado do Alckmin. Uhum. Né? Então, ninguém podia prever o que ia acontecer. A facada não estava na coisa, e todos previam que o Bolsonaro se suicidaria em uma campanha. O que ocorreria sem a facada? Ele não pode abrir a boca, né? Porque ele só fala... tudo que sai da boca dele é destempero e bobagem, né? Como continua a sair até hoje, né? Mas, então, o PT fez uma série de erros, o PT cometeu uma série de erros antes, né? Ao deixar o impeachment rolar. Você tem uma briga interna no PT enorme, né? Que está por detrás de toda a emergência do impeachment. Não se pode esquecer que Eduardo Cunha era membro da coalizão. Então, todo esse blá 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 de que foi um golpe para acabar com os governos do PT, com os avanços que o governo do PT vinha fazendo, não foi o que aconteceu. Foi uma briga fratricida no interior da coalizão. Você não tem impeachment se a coalizão não racha. E a coalizão rachou. E rachou também dentro do PT. Tem uma briga surda entre a Dilma e o Lula, que vem sendo alimentada desde a queda do Palocci, né? Que faz com que o PT não consiga recuperar o controle da própria política, né? E isso vai corroendo o governo Dilma, e a Dilma vai sendo abandonada pelo próprio PT, né? Também pelos próprios erros dela, óbvio, né? Mas o Cunha sempre teve aliados dentro do PT por muito tempo, né? Então todas as ameaças que ele estava fazendo e todas as chantagens que ele estava fazendo, tinha gente do PT por trás, né? Aceitando e alimentando. Quer dizer, quando a coisa desgoverna ali no final, Inês já era morta, né? Mas vem uma briga de longuíssimo prazo, né? E que também, mas é de outra ordem, mas o PT errou e perdeu o poder. Interessante, tem um documentário que chama O Processo, não sei se você chegou a ver, esse ficou menos famoso, sobre o impeachment da Dilma, que mostra os bastidores, inclusive, né, do processo de impeachment, e inclusive as reuniões que a direção do PT no Congresso e os advogados faziam, inclusive o Zé Eduardo, mas outros advogados também. E tem uma passagem nesse documentário muito interessante em que a Gleisi Hoffmann, num dado momento, vira para os outros e fala: a gente já sabe que ela não tem a menor condição de governar mais, né? Ela diz isso textualmente, né, para os demais. E é muito interessante, porque é um reconhecimento, isso aqui já acabou, isso aqui não tem mais jeito. Mas, enfim, continuaram lutando, evidentemente, mas já se sabia mais ou menos qual era a situação ali, né? Esse documentário é muito interessante. Eu estou fazendo um histórico disso, estou escrevendo um livro com esse histórico dessas brigas todas do PT, do PSDB, e como que essa constelação de estratégias e vão se combinando e vão culminar no impeachment, né? Então, retraçando todas essas brigas, né, internas ao PT, que são basicamente, né, são 3 eixos: Lula, Dirceu e Dilma, né? E como o Cunha tem apoio
móvel dentro desses grupos para enfrentar, esses dois outros grupos, para enfrentar a Dilma. O problema da Dilma é que ela define que ela vai acabar com a corrupção. E que ela vai acabar com o esquema dentro da Petrobras, né, e com os outros esquemas. Não por moralismo, é porque está tendo maus resultados políticos. Né, e todo o projeto da matriz econômica era usar a Petrobras como um polo de estruturação do capitalismo nacional. Né, então, as construções de barcos, construções de plataformas de perfuração, quer dizer, tudo isso foi um investimento organizado com o BNDES e tal, com as empresas brasileiras, com as construtoras, para você construir uma base de uma indústria nacional. Mas o navio não... como é que ele chama? O primeiro superpetroleiro brasileiro não consegue sair do cais, ele aderna. Né? Então, é assim, um negócio que foi tão a toque de caixa para responder a uma demanda do governo que essas empreiteiras e esses grupos econômicos se organizaram para responder a essa política estatal, e tanta corrupção ali. Quer dizer, o principal objetivo dos políticos ali era desviar dinheiro para a campanha, tal, enquanto que as empreiteiras estavam se aproveitando, mas construir o barco mesmo ninguém estava nem aí, ou construir a plataforma, ou sei lá. Então, tudo isso está indo água abaixo, e a Dilma percebe isso, né, que o projeto político do PT não vai rolar por causa dessa disfuncionalidade. Ela tem também um diagnóstico que vem do João Santana, que é combater a corrupção é o que dá popularidade, né? Então ela tenta usar essas coisas na sua luta interna no PT, né? Só que ela não tem base em lugar nenhum, né? Então ela fica solta no espaço, né, tentando montar isso, e ela não consegue montar o seu próprio grupo político, digamos assim, né? Então ela se esfacela e ela entra em rota de colisão com o Lula o tempo inteiro. Então é um desastre do ponto de vista interno do PT e da sua capacidade de gerar política e gerar um projeto político consistente. Então você tem esse desastre, ele é um desastre que vai se construindo muito lentamente e que nos levou a essa situação trágica que a gente vive hoje. É uma situação verdadeiramente trágica, porque você tem um governo incompetente, incapaz, declaradamente, né, que busca fugir da responsabilidade. Né? Então você vê que eles não querem assumir a responsabilidade, e por picuinha, né, é uma coisa pequena, né? Então é uma briguinha com o Dória que leva e essa... Onde eles tiraram que a cloroquina funciona contra a Covid, né? E por que essa insistência absurda, né? É um negócio assim inexplicável, é inentendível, é triste, é deprimente, E ainda é deprimente mais ainda pensar que tem muita gente que não o abandona, tem gente que ainda acha que ele é de alguma forma comparável ao Lula, de que entre esses dois males talvez ele seja o menos mal. Tá? Não tem termo de comparação. Tá? Você não precisa ser petista ou lulista para entender que o Lula é um cara que tem alguma responsabilidade política, né? Sabe fazer política, sabe tomar decisões, sabe pagar custos, né? E é incrível como a memória é curta, né? O Lula passou a reforma da Previdência do setor público, e com isso ele perdeu 10% do PT.
Que foi dar no PSOL, né? Né? E o PSOL hoje passa por um partido que defende a ética, etc. Não, era, pelo menos na época, né, foi fundado como um partido para defender o interesse do servidor público. Então, essa falta de dimensão do que o PT é capaz, do que o PT pode fazer, do que o Lula pode fazer, é inacreditável. Né? Então, não tem termo de comparação. Não tem termo de comparação. É impossível qualquer pessoa racionalmente comparar. Até, assim, eu fico pensando nesse discurso todo antipolítico e anticlasse política que se encastelou, sobretudo, entre os Faria Limers, né, que se diz, né? Eu fico pensando se eles usariam do mesmo sistema de contratação dos seus executivos que eles recomendam para a política. Por que não um outsider para dirigir o BTG? Por que não um outsider para dirigir, igual que a outra lá, a que faz tanto sucesso na Faria Lima, a de investimento? A XP? XP. Então, tem tanta gente que vende seu carro, por que você não pega aleatoriamente gente que está vendendo carro para ir atrás de um sonho? Amadores, né? É que eles acham que amadores só funcionam na política. Então isso que eu estou pensando. Por que amador funcionaria na política e não funciona em lugar nenhum, nenhuma outra atividade? A profissionalização da política é uma consequência da divisão social do trabalho, da especialização. Então surge gente especializada em fazer política. Uhum. Pode não ser o melhor pessoal do mundo, você pode não querer jantar com eles, conviver com eles no country club, mas são do ramo, né? Não é assim que a banda toca em nenhuma outra atividade. Todas as outras atividades você seleciona profissionais com certas indicações, com certos custos, com certas demonstrações de capacidade. Né? Mas não na política, eles acham que não na política. Então aplica esse mesmo princípio às suas empresas. Contrata gente assim, a esmo. Outsiders, né? Põe por exemplo, o Luciano Huck para dirigir a XP, e o cara da XP vai comandar o programa de auditório. Por que não? Põe a Tabata Amaral lá, sei lá, cara. Mas por que isso? Por que essa... óbvio que tem razões ideológicas que estão no nosso consciente político de que o político deveria ser uma pessoa desinteressada, acima dos interesses, imparcial. Né? Mas nem juiz de futebol que não tem nada, né? Então, como que... E é muito interessante, porque quem é que vai ser imparcial e desinteressado? Só quem já tem muito dinheiro, né? Que dá para fazer como esporte, né? Então, política vira esporte. Como, por exemplo, esporte era antes, né, uma atividade da nobreza que deveria ser feita amadoristicamente. Exato, perfeito. E como a política, que era aristocrática, né? Então, e aí os caras vive da política, vive para a política, né? E começa a contratar pobre para jogar no seu time. Isso, depois... E profissionaliza. Exato. Então, é isso que rolou, meu filho. Acho que nada expressa melhor essa perspectiva do que o Partido Novo, né? Que inclusive tinha estatutariamente que ninguém poderia ser político profissional. Isso. É isso, né? E que nenhum dirigente do partido poderia ser candidato. Aí o Amoedo renunciou à presidência e virou candidato do partido. Sim. Ele era CEO. Ele não era dirigente do partido. Aliás, o Novo é um partido que saiu muito bem na primeira eleição, né? Para um partido iniciante, pelo menos, né? Um partido iniciante, mostrou capacidade, etc., mas se estourou diante da incapacidade de se definir diante do
do governo Bolsonaro. Sim. De saber, é o nosso governo, vamos apoiar ou não vamos apoiar? Agora, o que todo mundo já deve ter aprendido, toda a classe política, menos ainda uma parte aí do Centrão, ainda não sacou, mas vai sacar daqui a pouco, é que com Bolsonaro não tem jogo de longo prazo. Ele só faz acordo imediato. E se precisar rifar, ele rifa. Veja que, se você for olhar a instabilidade ministerial do governo Bolsonaro, ela está praticamente concentrada dentro do Palácio. É o chefe da Casa Civil, é o secretário de sei lá o quê, já rodou todo mundo ali dentro, certo? Troca a cada 15 dias. Ninguém sobrevive no círculo íntimo do Bolsonaro, a não ser os seus filhos. É um governo familista, em boa medida. É um governo familista, né? E para defender a família a qualquer preço, e defender os privilégios e as conquistas da família ao longo desta empresa política que ela se tornou. E ele está enfrentando ele vai enfrentar um problema interessante, que é, ele não tem partido hoje, certo? Ele não conseguiu abrir um partido. Ele é tão ineficiente, tão incapaz, que eles não conseguiram montar o partido dele, já abandonaram essa ideia. Então, ele tem que entrar para um partido se ele quer ser candidato em 2022. Mas ele só aceita um partido que seja totalmente dele, né? Mas que todo mundo já sabe que ele vai comprar por 15 dias e vai embora no dia seguinte. Isso, exato. E que ele vai trair todo mundo que ele fizer acordo. Logo, o preço que esses partidos vão comprar pela entrada dele vai lá para a estratosfera. Porque você sabe que é um compromisso de curto prazo, que você vai ser abandonado amanhã. Então, o preço que ele vai ter que pagar vai ter que ser muito alto. E até o PRTB disse, não quero não. PRTB, Levi Fidelix morreu. Não, o grande herdeiros, líder. né? Os herdeiros não querem papo com ele. Então, mas quem é o Levi Fidelix filho, ou sei lá quem que é que herdou o partido? E a esposa, é o Levi Fidelix filho e a esposa. Pois é, e os caras falam, não queremos o Bolsonaro, não. Então, essa história vai ser divertida de seguir. O Flávio já largou o PR, já abandonou isso. Republicanos, né? Já saiu. Então, para onde eles vão? Quem é que vai... Não, quem está oferecendo é o Jefferson, né? Isso, o nosso Jefferson, não o Thomas. Né? Mas que tem o partido na mão, né? Ele é proprietário do partido, ele controla o partido. Pode ser, né? Que aí o custo seja pequeno por causa da aliança ideológica e a maluquice do Jefferson. Os membros do PTB mais antigos, estão vários saindo do partido, dizem o Jefferson pirou, né? Que ele, enfim... Pirou não, um partido como se fosse uma seita. Em algum momento ele foi são. Mas pirou mais do que já era, né? Então, é uma pândega isso aí vai ser uma pândega, vai ser genial. Né? Agora... você pensa racionalmente, você tem um partido, o cara fala, quero concorrer pelo seu partido, ok, eu vou ganhar um monte de coisa, mas eu sei que no dia seguinte você vai se voltar contra mim e vai começar a fazer uma série de denúncias, tal, não sei o quê. Então, o preço que eu tenho que cobrar para você vir para o meu partido é muito alto. Porque eu sei que o risco é alto e que tem um custo no dia seguinte que o PSL, né, o nosso probo amigo, como que é o dono do PSL, Bivar, né, perdeu o negócio, né? Quase perdeu o negócio dele, que são as seguradoras lá de DPVA, né? Do DPVAT, do seguro obrigatório dos carros e motos e por aí vai. A vingança do Bolsonaro e a perseguição que virá em quem aceitar fazer acordo com ele pode ser grande, né? Então,
Eu se tivesse um partido, sei não, viu? Sei não se eu aceitava esse cara. Agora é interessante, né? Só para a gente fechar, que você mencionou que, enfim, o projeto da Lava Jato, que acabou terminando no Bolsonaro, era destruir toda essa classe política. E elegeu um governo que é um governo cujo projeto é um projeto basicamente de destruição, né? Não um projeto de construção de nada. Então, ainda que eles tenham rompido depois, destruição, inclusive destruição da própria Lava Jato como operação e de alguns dos preceitos que eles acreditavam, né? Mas a Lava Jato tem o Ministério Público, o Judiciário, ou uma parte deles, e tem a Polícia Federal. Uhum. E uma parte da Polícia Federal ainda está com o Bolsonaro. Sim. Né? E que tem essa visão de polícia boa é a polícia que prende imediatamente e contra a qual não há recurso. Uhum. Né? E está fazendo estrago aí. Agora, também o Bolsonaro e a turminha do Bolsonaro comprou uma briga também com a Polícia Federal. Eles tinham contornado a briga ali durante o Moro, sobreviveram ali, recompuseram a Polícia Federal os cargos, etc., deu uma segurada, mas nesse conflito com o ministro do Meio Ambiente está envolvida a Polícia Federal. Né? Então, a Polícia Federal pode também abandonar o Bolsonaro, ou uma parte dela. Porque... Bem, a gente já viu aí o caso do delegado lá do Amazonas, né, por exemplo. Então, é isso que eu tô Ou esses que foram para cima do Salles agora também. Do Salles e tal. Então, a sede com que esse pessoal vai ao pote e o descompromisso deles com qualquer preceito básico da administração pública e da decência é enorme. E até da lealdade política, né? Nem isso. Pois então, são ambiciosos, estão lá para... São uns arrivistas chegando na festa e falando o que ainda tem aí para eu me divertir, né? E o que é que eu posso levar daqui, porque é a história lá do próprio Salles, né? Aproveita para passar a boiada. Nós estamos aqui para fazer a boiada passar e se beneficiar disso. Né? Predação, então, né? Predação, isso. Mas que junta com essa ideia de destruição das políticas públicas. Uhum. Né? Quer dizer, eles não têm nenhum amor por nenhuma das políticas, seja a política ambiental brasileira, seja a política de educação do Brasil, seja a política do SUS, seja as de proteção aos mais pobres, desvalidos, de inclusão social. Eles têm horror a todas essas políticas, eles querem acabar com todas essas políticas. E eles têm essa incompetência e essa falta de qualificação de quadros, né, que é impressionante. Quer dizer, quem é o ministro da Educação? Quem foi a mulher, a pessoa nomeada para gerir o sistema de pós-graduação? Não é apenas que está trazendo gente de fora da comunidade ou que não faz parte do mundo que em torno do que vem discutindo essas políticas. Eles não têm quadros, eles vão desesperadamente atrás de alguém que queira pegar. E só conseguem achar pessoas sem qualquer qualificação. É aquilo que o Zé Roberto Toledo fala, né? Que é uma caquistocracia, né? Que é um governo dos piores. Ou uma lumpen política, né? Eu acho que dá para chamar assim. É um lumpen, é um pessoal muito fraco, né? A política de avaliação da CAPES foi parar na mão de uma pessoa que copiou o mestrado, que é proprietária da universidade em que fez o mestrado, o doutorado, e aí, entendeu? É um negócio assim, né? A intervenção que eles fizeram naquele centro ali no Mackenzie, aquele de... Não, São José dos Campos que no ITA? O INPA, né? O INPA.
Tem, o INPE. Sim, o INPE. É que tem o ITA também, parece. Não, estou falando do INPE que fiscalizava o desmatamento da Amazônia, né? Uma destruição, é um descompromisso com qualquer justificativa das suas próprias ações, né? Qualquer coisa vale. Quem segue o Olavo de Carvalho, quem acredita... Não pode ser outra coisa, né? Né? Quer dizer, aquilo é um popurrí de bobagens e de absurdos que ninguém, em sã consciência, pode encontrar ali qualquer respaldo para qualquer ação prática em qualquer campo das políticas, né? É um subsofismo, né? Não, é pior que isso até, talvez. É loucura, é simplesmente loucura. Aquilo ali é um poço de loucura e de irrazoabilidade, né? Então, são terraplanistas, são negacionistas, não entendem nada de nada, né? Então, sei lá, é engraçado, até tá tendo aí a CPI da pandemia, tal, ficam tentando achar coisa que o Bolsonaro fez, tal. Até um evento público que eles promoveram de comemoração do sucesso das políticas preventivas do Ministério da Saúde. O Bolsonaro foi lá, falou. E naquele dia ele xingou os jornalistas, falou que os jornalistas eram tudo não sei o quê. A imprensa só noticiou aquilo, mas esqueceu do que era o evento. O evento era para comemorar o sucesso da política do governo Bolsonaro de combate à pandemia, que a pandemia tinha acabado. Isso lá para o final, não lembro quando foi. Aí vai a filha do Weintraub, que é uma médica, vai lá e fala, várias médicas e médicos dizem que foi um sucesso a política. É antes da crise de Manaus. Uhum. E eles estão comemorando, passado, provavelmente, então. Né, estão comemorando que acabou. Quando o primeiro ciclo está diminuindo, eles falam, acabou a pandemia, o governo foi um sucesso. Tal. É um evento público. Está gravado, eu vi na internet. Né? Então, você quer alguma prova? Está ali. Né? Está ali, pô. Está ali. Né? O cara com a caixinha de cloroquina para ema, né? Não tem. E eu acho que, sei lá, talvez como forma de concluir, a Vera Magalhães, ainda quando estava no Estadão, escreveu um artigo que eu achei excepcional. Ela falou assim, é como jogar xadrez com pomba. Tá? O pombo enxadrista, né? Tem essa imagem. Que ela derruba as peças, caga, faz aquela característica defecação, né? E sai voando, proclamando vitória. Né? Então, o que o governo Bolsonaro tem é essa ilogicidade ou esse desvio para uma realidade paralela em que eles vivem, em que o que importa é o que eles acham e as repercussões deles, e eles vivem nesse mundo paralelo. Então, não tem como eu e você, ou qualquer pessoa razoável, conversar com esses caras. Você viu lá Agora, de outro lado também, eles são muito bons de briguinha e de cantar de galo e falar forte, dizer que acreditam, não sei o quê, nas redes sociais. Porque ali na CPI estão apanhando, né? Não, nenhum confirmou que fez o que fez. Sim, estão todos com medo agora, né? Tudo que cantou de galo, de que a China é o mal, a China é aquilo. Não, o ex-Ernesto nunca falou mal da China. Eles refugam, né? Então, quando a coisa aperta mesmo, eles refugam. Isso. Então, veja, por exemplo, o tino político do Lula. Não. Lula vem e fala, este é um governo de um presidente fanfarrão e covarde. Foram as frases dele, a primeira definição do Bolsonaro. Não tem nada mais perfeito. Ele é um fanfarrão e um covarde, porque ele não mantém nada do que diz em público ou oficialmente. Ele sempre está em retirada. Ele é um o Leão militar.
Mas ele é um militar. Ele é um militar, né? Ele está sempre em retirada. Aliás, não existe nada mais saudável do que ouvir o Adnet narrando como se fosse o Galvão Bueno a CPI da Covid. A parte em que o Pazuello tem um ataque do coração é muito boa, né? Ele fala, pode um general ter um problema? Se os paraguaios estão descendo o morro, que o general tem um problema do coração, o que é que acontece, Arnaldo? É hilário. Mas é só assim, né? Só o Adnet para a gente poder, né, se divertir com esse desastre. É uma tragédia. Quer dizer, e não é, assim, a pandemia é a prova avassaladora, completa desse descalabro. Mas essa é a visível. Então, o que está rolando na educação, o que está rolando no meio ambiente, o que está rolando em tudo. E tem gente que acha que a única coisa que importa é se tem déficit público ou não. Mas, então, o governo está do lado da ortodoxia econômica, etc. Que é uma baboseira, né? Nessa situação de destruição. E acho que o próximo governo, seja ele qual for, né, vai ter que, na verdade, ser um governo de reconstrução, né, quase como um governo de pós-guerra, né, que precisa reconstruir o país. Vai ter que reconstruir o país. É terrível. Vai ser terrível. Quer dizer, nós vamos mandar para trás. Estão mandando para trás 20 anos, 30 anos. Nós vamos voltar a 85, 88. Esse país era um país extremamente pobre, deseducado. Se você pega os dados eleitorais, em 89, na eleição do Collor, mais de 40% do eleitorado se declarava que ou era analfabeto ou sabe apenas ler e escrever. O que significa que não foi à escola, aprendeu por conta própria. 40% do nosso eleitorado. Hoje isso está só nas gerações mais velhas. As coortes que chegam agora, que entram no sistema eleitoral, nos 8 anos, estão acompanhando os dados do TSE, todos têm educação fundamental completa, praticamente. Jovens. Então, o país mudou nesses 30 anos. Então, e isso é que as pessoas parecem não querer ver. Que nós temos um caso de relativo sucesso nesses 30 anos, de transformação do país para melhor, com crescimento econômico baixo, mas com uma transformação social lenta e gradual que está valendo a pena. Poderia crescer mais, vale a pena crescer mais? Lógico que vale. Mas progresso social nós tivemos. E isso não é pouca coisa. E, muito provavelmente, é uma mudança que vai permitir um crescimento econômico maior depois. Porque você vai ter uma capital humano, para usar o termo que os economistas gostam, muito melhor do que você tem hoje, que tinha no passado. Então, esse desprezo por esse pouco caso com esse avanço e com o que havia sido conquistado, e por um equívoco, estratégico, que foi abandonar o grande consenso da redemocratização, que é tudo pelo social, em nome de tudo pelo combate à corrupção. Foi a inversão que a Lava Jato fez. Que é uma agenda negativa, né? E que o PSDB fez. Uhum. A partir da reeleição da Dilma, o PSDB falou, o problema é a corrupção. E o que impede o desenvolvimento do Brasil é a corrupção, não sei o quê. Então, tira a corrupção, está tudo resolvido, nós vamos crescer, é uma maravilha, a camarilha do PT que está no poder. Esse foi um grande erro. Essa foi digamos assim, a solda, o compromisso
que foi rompido em algum momento por uma sucessão de erros, mas que nos levou ao Jabaquara. E é um discurso emborrecedor, né? Esse do combate à corrupção como a solução de todos os problemas é um discurso burro, né? Eu, outro dia, vendo uma das sessões da CPI, um daqueles senadores governistas fala assim, aqui a gente está discutindo a pandemia, mas se fosse outro governo, estávamos discutindo corrupção, como se isso fosse uma vantagem. A gente está diante de 450 mil mortos e subindo, e o indivíduo vem com um argumento desses, né? Quer dizer, realmente é uma inversão completa, né, do que realmente importa. Muito bem. Tá mouse. Tá mouse, como dizia o personagem. Fernando, muitíssimo obrigado aí pela tua participação. O programa rendeu bem hoje, né? Foi até mais longo do que o habitual. Passo para você aí só a tua amarração final. Não, chega, pelo amor de Deus. Eu que agradeço a oportunidade, acho que foi interessante, acho que a gente teve uma boa conversa, uma conversa triste, desanimadora, mas que, como sempre, quer dizer, se a gente conseguir escapar disso, nós vamos ter possibilidade de reconstruir essa solidariedade fundamental para ter de novo a importância da política resgatada e a gente poder recuperar o compromisso com a democracia, que sempre foi, que é o forte do pós-redemocratização do Brasil. Muito obrigado, Cláudio, pela oportunidade. Fernando, eu que agradeço muitíssimo a você. Então, dito isso tudo, a gente encerra por aqui. Eu agradeço, como de costume, a todo mundo que assiste o canal no YouTube, a quem nos ouve nos podcasts e até a próxima. Fora da política, não há salvação. Um podcast para discutir política. Também disponível no canal do YouTube.